são signos. A gente pensa no mapa astrológico como uma peça teatral, tá? O palco, tá? O palco é como se fosse o assunto, tá? As casas astrológicas. O cenário deste palco são os signos que estão nessas casas astrológicas, tá? E os atores principais são os planetas, ou os atores da peça são os planetas, tá? Entretanto, não necessariamente a ausência de atores num palco significa que aquela peça não esteja acontecendo. Ela está acontecendo, pois há uma interação entre o palco, a peça escrita e o cenário. Apenas não tem uma manifestação física do elenco. Por isso que nós temos a manifestação dos 12 signos em nossa vida. Nós não somos apenas reduzidos ao nosso signo solar, ao nosso ascendente e à nossa lua. Nós não somos apenas reduzidos ao significado de ter Marte em Libra, por exemplo. Nós não somos reduzidos apenas a ter um significado de Mercúrio em Aquário. E muito menos reduzidos a ter um Sol em Aquário, por exemplo, no meu caso, ao signo solar. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão, né? É muito reducionista pensar nessa visão da astrologia de que nós somos apenas o nosso signo solar, o ascendente e a lua. Nós somos seres muito mais complexos e dinâmicos dentro da visão da astrologia. É claro que esse é um conceito, não é um conceito novo da astrologia, muito pelo contrário. Porém, é um conceito que muitos astrólogos não utilizam, tá? E como eu sempre trago aqui para vocês, eu tenho um objetivo de desconstruir esse inconsciente coletivo de que a astrologia é determinista e de que eu sou apenas a expressão do meu signo solar, do ascendente e da lua. Então, eu venho sempre trazer para vocês esses processos de desconstrução, fazendo vocês pensarem, raciocinarem, tá? E dentro de um mapa astrológico, quando também a gente olha para a somatória dos elementos, né, fogo, terra, ar e água, nós temos um tom maior de um signo ao qual ele é a nota maior do seu mapa. É como se fosse um perfume, tá? E ficasse aquela nota de fundo. Porém, não é a primeira nota, é aquela nota de fundo. Isso se chama assinatura astrológica. Percebem que é muito reducionista apenas dizermos sobre o nosso signo solar, o ascendente e a lua. E é essa perspectiva que eu venho trazendo para vocês, para trazer esse processo de autoconhecimento. Então, como que o meu sol funciona? Um exemplo, eu sou aquariana, tá? Eu tenho o sol em aquário na casa 5 do meu mapa. A casa 5 é um palco, né? É uma peça de teatro que fala sobre a questão da nossa criatividade. O enredo vai ser criatividade, hobbies, lazer, a expressão da nossa autenticidade, a nossa criança interna. Então, o enredo da peça da casa 5 é esse. Só que esse enredo, ele está se manifestando sob uma energia aquariana. Então, a gente vai acrescentando alguns tons da energia do signo na casa. Percebem? Então, eu tenho uma expressão peculiar, apesar de eu ser aquariana. Percebem que é muito mais ampliado, né? Um outro exemplo, eu tenho 3 planetas na minha casa 1, né? Eu tenho Saturno, Libra e Plutão em Libra na minha casa 1. Ou seja, o palco da casa 1, a peça, né? O enredo maior da peça que a casa 1 traz é justamente a personalidade e a minha inserção na vida, a minha expressão, como vocês me enxergam. Então, vocês me enxergam de uma forma libriana, tá? Porém, os planetas que estão ali naquela casa fazem com que eu tenha uma expressividade, em alguns momentos um pouco mais marciana, um pouco mais intempestiva, um pouco mais bélica. Porém, eu tenho a questão junto de Plutão que me ajuda sempre a desconstruir quem eu achava que eu era para construir quem eu realmente sou, né? E juntamente nesse enredo, nessa peça teatral, Saturno, né? O personagem que traz o processo de amadurecimento emocional. Então, percebem que a peça teatral da casa 1, ela é extremamente dinâmica no meu caso. Então, eu expresso muito uma característica libriana, apesar de eu ter um sol em aquário e um ascendente em virgem. Percebem como nós temos a expressão, né? Deixa eu lembrar aqui do meu mapa uma casa do meu mapa onde eu não tenho planeta. Por exemplo, a minha casa 12. A minha casa 12 eu não tenho nenhum planeta, tá? Mas a minha casa 12, o palco da casa 12 é literalmente esse palco do inconsciente coletivo, né? E de acessar toda a nossa divindade, né? É de acessar literalmente a nossa alma vivendo essa experiência terrena.
E aí, como que eu me expresso? Como que eu acesso isso? De uma forma leonina, porque eu tenho leão, o signo de leão, regendo a minha casa 12. Então, eu expresso isso compartilhando com vocês, compartilhando os meus processos, vindo aqui nas redes sociais. Percebem? Então, eu consigo expressar o meu signo de leão através deste assunto de busca da minha espiritualidade. E eu não tenho o planeta na casa 12. Mas eu expresso a energia leonina. Porque a gente tem que entender o seguinte. E a gente tem que começar também a desconstruir o jogo do separativismo, a qual nós estamos aqui na terceira dimensão da dualidade. Faz parte a dualidade da terceira dimensão, né? Faz parte nós nos sentirmos separados da fonte. Isso é o objetivo do nosso signo solar. É a gente entender qual é a luz do nosso signo solar e ir em direção à luz. Literalmente. Tá? Então, quando a gente tá aqui nesse plano, a gente tem a ilusão de que somos separados. Então, né? Quando a gente pensa na integralidade do ser humano, que nós somos inteiros em nós mesmos, literalmente significa que nós temos as 12 energias dos signos dentro da gente. A gente não é separado de nada e a gente não é separado do todo. E a logística que eu trabalho dentro da astrologia, tanto nos meus atendimentos quanto no livro astrológico, que é um produto confeccionado de forma individualizada, né, e pessoal, eu trago a descrição de cada casa, eu trago a descrição dos assuntos que cada casa rege, de como a pessoa se expressa naquele assunto baseado no signo que está naquela casa e o movimento também dos planetas naquela casa. Por quê? Porque nós somos inteiros.